Olá, meu nome é Gabriela, eu sou médica graduada pela Universidade 9 de Julho. Recebi um convite pela editora Health para apresentar para vocês o tema de anafilaxia, suas manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento aqui no primeiro Congresso Nacional de Saúde em Urgência e Emergência. Queria agradecer a presença de todos vocês, bem como a atenção de vocês para esse tema que é muito importante na nossa prática clínica. Então, sem mais delongas, a gente se questiona, faz a pergunta principal para entender o que é anafilaxia. A anafilaxia nada mais é do que a forma mais grave de reação alérgica. Ela tem rápida instalação e pode ser potencialmente fatal. Ela afeta múltiplos sistemas do corpo, primariamente e de forma principal a pele, mas ela pode também afetar o trato respiratório, cardiovascular, gastrointestinal. Por causa do quadro potencialmente fatal, a gente sempre trata a anafilaxia como uma emergência médica, porque ela pode progredir rapidamente e os sintomas leves podem evoluir para choque e até mesmo um colapso. A dimensão da anafilaxia, ela tem uma incidência crescente, apesar das referências usadas aqui nessa apresentação serem voltadas para países desenvolvidos, a gente vê que é uma tendência global. A gente pode ver que é uma patologia, um quadro que afeta extremos de idade, então são fatores de risco, o paciente ser criança ou ser idoso. É fator de risco conhecido também, o paciente ter alguma comorbidade de base, que intensifique o quadro, seja ele asma, alguma doença cardiovascular, alguma doença hematológica, por exemplo, mastocitose, né? Alteração hematológica. O crescimento tende devido às possíveis causas multifatoriais, as mudanças nos padrões de exposição, mudanças até globais do ambiente em que a gente vive e está exposto. E o principal reconhecimento aí, a melhor forma de tratar é reconhecer isso e entender os fatores ambientais aos quais a gente se expõe. E por que agir rápido, identificar o quadro de anafilaxia de forma rápida? Eu consigo dividir em 4 principais fatores aí da importância clínica de se entender essa patologia. A primeira é a prevenção da mortalidade. Então, entender que o atraso no tratamento desse quadro, você está colocando o paciente em risco de aumentar aí as suas chances de vir a óbito. Então, sempre lembrar que tempo para esse paciente é músculo, é cérebro e é vida, tá? Consequentemente, isso tem uma redução na morbidade, então você vai identificando esse quadro precocemente, você evita complicação grave. E isso tem um impacto muito grande no sistema de saúde e na qualidade de vida do paciente. Então, o paciente tende a não ter internações prolongadas. Ele pode até evitar a ter que ocupar um leito de UTI. E isso gera uma qualidade de vida muito grande para o paciente, porque ele sabendo o que pode desencadear esse quadro, ele já vai ter um grande aí, sistema de defesa ao longo da vida. Para exemplificar de forma mais fácil, a gente divide a fisiopatologia do quadro de anafilaxia em 2 vias. Basicamente, a via que é mediada por IgE, então o paciente ele tem uma exposição ao alérgeno causador, e isso vai gerar uma ligação à proteína, ao imunocomplexo IgE, que foi sensibilizado aos mastócitos e basófilos do nosso corpo. E isso vai desencadear uma reação, que é uma liberação de mediadores. Essa é a via mais comum.
mas a gente também tem a via que é não mediada por IgE. Então, ele não vai, o alérgeno ele não precisa dessa ligação prévia, não precisa sensibilizar esse imunocomplexo. Ele, de cara, ele vai e gera reação direta nos mastócitos e basófilos, e isso ativa o sistema complemento. É uma reação também conhecida como reação anafilactoide. Então, ela não precisa desse imunocomplexo ativado. Os mediadores mais comuns analisados na fisiopatologia da anafilaxia é de cara a histamina, a triptase, leucotrienos e prostaglandinas. A gente vê uma ativação em conjunto desses mediadores e eles causam reações sistêmicas, sempre atingindo a pele, o trato respiratório, o cardiovascular e também, em algumas vezes, o gastrointestinal. Então, a gente vai ver um quadro, né, ligado à histamina, bem característico de urticária, prurido, né, que é a coceira intensa, o angioedema. Também ligado à histamina, a gente pode observar a vasodilatação, e essa vasodilatação pode levar à hipotensão. Isso gera o aumento da permeabilidade vascular, que favorece ainda o edema e até, em casos mais graves, ao choque. Do trato respiratório, a gente em paralelo com a vasodilatação, a gente verifica broncoconstrição. E isso nós falaremos mais para frente, mas gera o sibilo, o chiado. Isso, como consequência, tem aumento da secreção de muco também das vias aéreas. E como eu disse anteriormente, pode afetar o trato gastrointestinal também, de forma o paciente apresentar dor abdominal em formato de cólica, pode vir a apresentar náusea e até vômito. A triptase, por sua vez, ela é uma enzima liberada principalmente pelos mastócitos. Ela também vai atuar na vasodilatação, que pode levar à hipotensão e pode amplificar a resposta inflamatória também do quadro. Os leucotrienos, por sua vez, eles trabalham com o LTC4, LTD4 e LTE4, que são potentes mediadores lipídicos neoformados. Eles vão atuar também na broncoconstrição e no aumento da permeabilidade vascular, em contrapartida. Já as prostaglandinas vão atuar especialmente no PGD2, que também são mediadores lipídicos neoformados. Assim como os demais, elas vão atuar aí na vasodilatação e no aumento da permeabilidade vascular, contribuindo para o quadro da resposta, né, do quadro de hipotensão e também a formação de angioedema. Em paralelo a isso, quando no nosso corpo há vasodilatação, a gente vai poder também avaliar a broncoconstrição. Pode também estar associado à dor abdominal. Um outro mediador da fisiopatologia que pode ser citado aqui também são as citocinas e as quimiocinas. O TNF-alfa, o IL-6, IL-4, IL-5 e IL-13 são as proteínas que modulam e ajudam a modular a resposta inflamatória. Então, elas contribuem aí para intensificar a inflamação sistêmica, elas fazem parte também das reações bifásicas, que nós vamos falar mais para frente desse quadro. Então, as principais causas, a forma como você pode adquirir ou então passar a apresentar o quadro de anafilaxia é por meio da exposição ao alérgeno, seja pela via mediada por IgE ou não mediada. Uma das causas mais comuns é o contato com alimentos. A gente percebe que para criança é muito mais comum
ter esse tipo de reação com alimento, porque são pacientes que não foram antes expostos, diferente dos adultos que já foram expostos durante sua vida, e então o mais comum é ver adultos com reação anafilática por meio de medicamentos e não de alimentos. Muito comum também, muito discutido, as picadas de himenópteros, né? As abelhas, as vespas, formigas, e o contato com látex, às vezes em escala menor, apenas a irritação, aquele pozinho dentro da luva também pode ser uma reação, mas apenas local. A gente também vê em associação com esses fatores desencadeantes algumas causas menos comuns, que pode ser aí exercício físico ou exercício intenso, que pode estar levando o corpo da gente a estresse, associado a contato com algum grande fator desencadeante. O frio, o calor também pode intensificar esse quadro, e também outras causas não necessariamente indicadas, né, de início, pode ser de forma idiopática, não, a gente, no caso, não identifica da onde vem esse quadro. Alguns outros fatores e cofacilitadores também. Então, sempre vai ter que ter uma exposição de um alérgeno inicial, que seja ele mais indicativo de resposta imune, junto com algum facilitador, ou cofacilitador, ou cofator, para intensificar a resposta do seu corpo em contato com esse desencadeante. Então, pode ser ele, novamente, o exercício físico em situação de estresse, o álcool, infecções virais, às vezes crises asmáticas, então que intensificam a resposta, medicamentos que podem agravar o quadro, por exemplo, os beta-bloqueadores, e isso pode, inclusive, dificultar o tratamento. A gente vai estar falando mais para frente também, na aba do tratamento, sobre isso. Os inibidores de enzima conversora de angiotensinos e ECAs, que podem agravar ou, inclusive, assemelhar-se aí ao angioedema. Período menstrual também pode ser indicado como um cofator que intensifica o quadro. O importante é sempre identificar e tentar evitar esse tipo de exposição, é claro. A gente não pode deixar de falar do fator tempo em relação à anafilaxia. Os sintomas, como eu já disse, eles podem ser potencialmente fatais. Por quê? Por causa do surgimento, depois da exposição. Não é uma reação que dá para a gente esperar. Então, ela pode se instalar em poucos minutos e pode progredir rapidamente a quadro, enfim, leve, que vai bastar uma observação, ou muito grave, que vai precisar até de um leito de UTI para evitar que a pessoa venha a óbito. É lógico que o atraso no reconhecimento desse quadro vai aumentar o risco de complicação e, consequentemente, a probabilidade do paciente vir a óbito. Então, cada minuto para esse paciente conta para uma intervenção aí que seja eficaz e de resposta rápida. O tempo é a chave desse diagnóstico. E assim, é importante a gente entender da onde que vem esse fator, o fator desencadeante. Por quê? Porque a gente é a prevenção mais rápida e mais fácil do quadro, entender da onde que vem, porque a gente consegue prevenir de forma eficaz que novas exposições ocorram, e assim o paciente desenvolva aí, né, um quadro mais grave acerca dessa patologia. Até sabendo da onde que vem, a gente pode direcionar melhor a investigação do quadro, e isso até facilita para o especialista conseguir acompanhar o quadro desse paciente.
A gente consegue lançar mão de alguns exames complementares e isso fica muito a cargo do especialista. Então, essa é a importância de sempre referenciar o paciente para fazer essa investigação e acompanhamento a longo prazo. Nesse caso aqui, a anamnese vai ser a nossa ferramenta mais poderosa no tratamento e no segmento do paciente. Então, aqui a gente vai falar sobre as manifestações mais comuns do quadro de anafilaxia, como eu havia citado previamente, a pele, a mucosa, o sistema, né, a pele do nosso corpo é o sistema mais acometido, é onde a gente consegue perceber os sinais mais comuns. A gente aqui cita os principais, que é a urticária, que são as placas elevadas, avermelhadas, com coceira intensa, com prurido intenso, né? Normalmente a gente pode avaliar isso concomitantemente. O angioedema, que é basicamente o inchaço, o edema, que pode aparecer em lábios, no local da exposição, pálpebra, face, a garganta, as mãos, os pés. E o eritema é generalizado, que é o vermelhão. Às vezes está muito associado o eritema e a urticária. Desse quadro aqui, o que a gente precisa frisar, que é o mais importante, o sintoma de alarme principal, é a presença do angioedema, porque esse sinal ele pode ser um ponto de agravamento aí, e comprometimento de via aérea. E falando de via aérea, o sistema respiratório aí pode estar presente em até 70% dos casos, e esse é o nosso compromisso, é o de proteger a via aérea, é perceber esses sintomas de forma rápida para poder montar um sistema de contingência e não deixar o quadro progredir. Eu deixei aqui para vocês uma escadinha. Então, o paciente, às vezes, ele começa com aquela dispneia, aquela queixa de dificuldade de respirar. Você consegue ver o aumento da frequência respiratória. Em seguida, esse paciente pode apresentar sibilo, que é o chiado no peito, que é sintoma de broncoespasmo. E, de forma mais grave, ele pode progredir, inclusive rapidamente, para quadro de estridor, que é um dos principais sintomas de gravidade para o quadro do paciente que está com anafilaxia e apresenta comprometimento da via respiratória. Então, a nossa ideia é não deixar chegar, desculpa, nesse ponto. O paciente ele precisa ser tratado. E, se for o caso dele apresentar esse risco para a via aérea, a gente tem que pensar na proteção dela. Além disso, o paciente pode estar apresentando tosse persistente, essa queixa de sensação da garganta fechando, de edema de glote, edema de via aérea superior. Além disso, em sinais um pouco menos preocupantes, que é a rinorreia, a congestão nasal, espirros. Então, assim, deste quadro, assim como o angioedema era para a pele, para a mucosa, um sinal de alarme, aqui para o sistema respiratório, com certeza vai ser o estridor. Em alguns outros casos, a gente pode verificar acometimento do sistema cardiovascular. Então, como já disse, os mediadores inflamatórios, eles podem gerar vasodilatação tão importante que vai repercutir em queda da pressão arterial do paciente, ou seja, a hipotensão. E isso é um sinal de muita gravidade para a gente. Inclusive, por isso coloquei em primeiro lugar, porque caso ela esteja presente, é um grande indicador de choque anafilático e uma das maiores causas que impactam na mortalidade do paciente. Em segundo plano, né, em concomitante à hipotensão, o paciente pode também apresentar taquicardia ou até mesmo bradicardia. Pode apresentar também arritmia cardíaca, dor torácica, isquemia miocárdica. O paciente pode apresentar outros sinais concomitantes de choque, que é a palidez, a pele fria, pegajosa, que são aí indicativos de má perfusão. Então, ficar atento aos sinais de, repito, angioedema, o estridor e aqui no caso do sistema cardiovascular, a hipotensão. Então,
outras manifestações aí de outros sistemas que são menos comuns. A gente pode avaliar do gastrointestinal, a dor abdominal, que pode vir do tipo cólica, náusea, vômito, diarreia. Um neurológico, que pode ser afetado, como queixa de sensação de desmaio ou até desmaio mesmo, confusão mental, perda da consciência em alguns casos graves e a sensação de morte iminente, que é muito angustiante para o paciente. Como sintoma oftalmológico, a gente não pode deixar de citar o edema periorbital, que é também uma afecção do sistema da pele, né? Que nada mais é do que uma manifestação aí do angioedema local. Então, para fixar os sinais de alerta e de gravidade que a gente precisa pensar em anafilaxia, o diagnóstico é clínico e sempre vai se basear na identificação desses sinais, que é o comprometimento da via respiratória, na escadinha, né, citada, dispneia, sibilo, estridor e até mesmo cianose, hipotensão, que é o cometimento cardiovascular, a alteração do nível de consciência, comprometimento neurológico e não necessariamente, apesar de ser mais comum o acometimento cutâneo, a ausência dos sintomas cutâneos, não significa que o paciente não está em um quadro de anafilaxia. Então, uma anafilaxia grave, inclusive, pode não ter urticária, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que, infelizmente, às vezes, em idosos, o quadro, o acometimento de pele não está presente. Então, a gente tem que ficar atento para reconhecer e tratar o mais rápido possível. Alguns critérios diagnósticos definidos para ajudar a gente na prática clínica vou estar falando aqui para vocês, são 3 critérios. No critério número 1, a gente é o mais comum, né? Ainda bem. E aí a gente pode ter aí um quadro de início agudo que pode variar de minutos a horas, e a gente vai precisar de um envolvimento de pele e mucosa que está presente em 90% dos casos, e pelo menos um dos seguintes, que é algum acometimento do trato respiratório ou algum acometimento do trato cardiovascular. Então, sempre está pensando aí no quadro para a gente conseguir atingir a população de forma rápida. Início agudo, acometimento de pele e mucosa e pelo menos um acometimento do trato respiratório ou um acometimento do trato cardiovascular. O critério 2, ele também vai ter o início agudo, que pode ser de minutos a horas, e já vai ter um histórico aí de provável exposição a algum alérgeno para o paciente, e aí vai ter que ter pelo menos 2 dos seguintes critérios do grupo de 3, dos 3 mais comuns, que é o acometimento de pele, do sistema da pele, e ou o acometimento do trato respiratório, e ou acometimento de hipotensão ou sintomas associados. Caso exista também o acometimento do trato gastrointestinal por um período mais prolongado, esse fator também será incluído nessa tríade dos grandes sistemas aí do corpo, tá? Então, para reforçar, a gente vai precisar de uma exposição inicial a um alérgeno já provável para o paciente, então ele vai ter alguma história de exposição e pelo menos 2 sistemas acometidos, sendo esses sistemas a pele, o trato respiratório e o trato cardiovascular. Caso os sintomas gastrointestinais estejam presentes e persistentes, esse também vai entrar. Então, vai precisar de pelo menos 2. E, por fim, a anafilaxia do critério 3 é a redução da pressão arterial após
a exposição ao alérgeno conhecido para aquele paciente. Então, reparem que basta apenas a queda da pressão após a exposição a um alérgeno para ser identificado como anafilaxia. Não necessariamente precisa de ter o acometimento aí de outro trato do corpo. Principalmente, né, o que a gente às vezes espera é que o paciente tenha aquela a exposição aí da pele, enfim, manifestações da pele, nesse critério o paciente não precisa ser contemplado. Basta ele ter essa queda de pressão e essa exposição a um alérgeno para ser identificado como anafilaxia. E é nesse momento aqui que, assim, que eu gosto de enfatizar que isso pode acontecer em muitos casos com um grupo de idosos, que é muito mais comum isso acontecer. Como diagnóstico diferencial da causa de anafilaxia, eu gostaria de citar aqui, em geral, um quadro de anafilaxia, ele é um quadro que ele é sistêmico e de instalação rápida. Então, a gente faz diagnósticos diferenciais, mas se você analisar bem, na dúvida, a gente precisa tratar o quadro de como se fosse anafilaxia, para não correr o risco do paciente apresentar uma progressão de piora, né, que seja aí deficitária para a vida do mesmo. Então, alguns diagnósticos diferenciais, algumas outras condições que a gente pode citar que possam estar presentes aí para a gente pensar. A síncope vasovagal, que ela pode fazer bradicardia, pode apresentar palidez sem urticária e sem broncoespasmo. A crise de asma, que o paciente pode apresentar como um quadro de comorbidade de base. No entanto, o paciente apresenta sinais e sintomas do trato respiratório, não apresenta o quadro de acometimento de pele, nem angioedema e tampouco a hipotensão, que são quadros, a hipotensão, um quadro tão grave aí para pacientes que estejam com um quadro de anafilaxia. Paciente também com um ataque de pânico ou hiperventilação, não apresenta aí sinais objetivos de gravidade. É um quadro que ele se instala e tem uma progressão não tão rápida se comparado com a anafilaxia. E em paralelo, um choque anafilático pode ser confundido também com um choque séptico ou cardiogênico. Mas é válido lembrar que esses quadros, tanto o choque séptico quanto o cardiogênico, eles apresentam uma progressão mais lenta se comparado com um choque anafilático. O paciente normalmente vem com uma história de infecção, sinais de infecção prévio e também um histórico aí prévio de cardiopatia, que pode intensificar o quadro e levar a esse quadro de choque aí, seja séptico ou cardiogênico. Por fim, a Flushing Syndrome, ela apresenta acometimento de pele também de forma uma progressão mais arrastada, mas sem o quadro de broncoespasmo ou hipotensão, que são aí sintomas de grande gravidade. O tratamento agudo, desde sempre e agora revisando a literatura para trazer essa informação para vocês, se mantém sendo a adrenalina intramuscular, é o único tratamento de primeira linha e salvador de vidas, ou seja, a gente não pode de forma alguma pensar em atrasar esse tipo de tratamento. Ele deve ser feito imediatamente na suspeita de anafilaxia e não tem nenhuma contraindicação absoluta no quadro de anafilaxia grave. Então, é importante não atrasar, seja por dúvida diagnóstica ou para tentar administrar outras medicações para conter a progressão do quadro. A via preferencial da adrenalina é intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa. A dose de adultos pode ir até 0,5 ml da solução da ampola de adrenalina, enquanto para crianças a gente vai até 0,3 miligramas da solução. A repetição pode ser feita a cada 5 a 15 minutos.
se necessário. Quantas vezes até a gente pensar em conter de outras formas, né? O paciente normalmente vai responder muito bem à primeira dose. Caso seja necessário fazer uma segunda vez, é o momento em que o paciente tem também uma grande resposta. Então, de 1 a 2 vezes para o paciente aí ter uma boa resposta. Caso seja necessário uma terceira vez, é necessário que você passe a pensar em outras formas de abordar o quadro, porque a gente não consegue, por vezes, às vezes, mediar o quadro devido à tamanha gravidade. Porém, na literatura e na prática clínica, é possível observar que em até 2 vezes a resposta é muito boa, desde que você aplique no local correto e na dose correta também. Vou enfatizar aqui que o local de escolha ajuda muito na absorção, por ser uma absorção mais rápida e com menor risco de efeito colateral, sendo então uma escolha mais segura para o paciente. A adrenalina funciona muito bem porque ela age em todas as alterações sistêmicas que a reação alérgica do quadro de anafilaxia promove no nosso corpo. Então, ela age em múltiplos receptores. Ela é agonista alfa-1, agonista beta-1 e agonista beta-2. Ela basicamente age na vasodilatação do corpo, fazendo vasoconstrição, então ela aumenta a pressão arterial, ela melhora os sinais de perfusão que a hipotensão gera, ela melhora a força de contratilidade, a frequência cardíaca consequentemente, a gente tem uma melhora do débito cardíaco. Ela também alivia a broncoconstrição por meio da broncodilatação. E isso dá uma melhora significante no quadro de sibilo, retira o paciente do quadro de broncoespasmo. Ela basicamente inibe a liberação de mediadores por mastócitos e basófilos. Então, ela vai lá na raiz do problema e corta essa sequência de fatores, né? Como tratamento e medidas de suporte, eu gosto muito de sempre perguntar se o quadro do paciente te comove. Se ele te comove, ele ganha move. O que é o move? Toda vez que é um quadro de um paciente que você percebe que ele está com um quadro com sinais de gravidade, é muito importante que você sempre monitorize o paciente, disponibilize oxigênio para via aérea, de suporte de via aérea para ele, e também realize uma punção venosa, um acesso venoso para esse paciente. Então, o ganha-move, que a gente fala. É importante lembrar que o paciente pode ficar numa posição, se caso em um quadro de hipotensão, que ele pode ficar deitado e a gente pode tentar elevação dos membros inferiores, ou até mesmo se o paciente está apresentando desconforto respiratório, ele pode se manter sentado para ajudar nesse quadro, sempre monitorado, com suporte de via aérea, seja ofertado oxigênio para ele, via máscara ou mesmo cânula nasal, e acesso venoso para a gente conseguir não só administrar as medicações de suporte para o paciente, bem como realizar hidratação efetiva. Para adulto, a gente pode correr até 1.000 ml de forma rápida para ele, uma expansão volêmica, enquanto para criança a gente pode pensar em 20 ml por quilo de forma rápida também, visando o plano de contingência aí de evitar a hipotensão para o paciente. Após a administração do medicamento principal, que é a adrenalina, a gente pode pensar em tratamento adjuvante para esse paciente. Lembrar que adjuvantes são ajudantes e nunca vai substituir o tratamento principal, que é, no caso, a adrenalina. Então, alguns medicamentos de suporte para esse paciente
pode ser um anti-histamínico, que é nada mais é do que o antialérgico, mas é comumente conhecido, que eles aliviam a coceira, o prurido intenso, quadro de urticária, flushing, o corticoide, que ele é um anti-inflamatório sistêmico um pouco não, mais poderoso que o antialérgico. Ele trabalha aí nas reações bifásicas, que nós vamos falar um pouco à frente, que é uma ação tardia do quadro de anafilaxia. Sem dúvida, os broncodilatadores, apesar da adrenalina agir também como um broncodilatador, não, às vezes não vai excluir o uso desses broncodilatadores para evitar o quadro de broncoespasmo e aliviar o paciente. Então, o salbutamol ele é o grande nome aí para gente de broncodilatador. E em casos, como eu havia citado, que os beta-bloqueadores podem intensificar o quadro, porque eles já, a paciente que usa já o beta-bloqueador, ele pode manter uma frequência cardíaca mais baixa, o glucagon pode estar ajudando aí para antagonizar esse efeito. De qualquer forma, eu deixo a mensagem de que essas medicações, eles não substituem a adrenalina de forma alguma. E aí, falando um pouquinho sobre a reação bifásica e o período de observação do paciente, a reação bifásica nada mais é do que o que torna o período de observação importante. É o fato de que 20% dos casos de pacientes que tiveram alguma reação de alérgica ou de anafilaxia, eles podem ter recidiva dos sintomas, mesmo após a melhora inicial e sem nova exposição do quadro. Então, é por isso que é tão importante que o paciente tenha um período de observação ali sobre os cuidados médicos, os cuidados da equipe de saúde. Para quem teve qualquer tipo de reação alérgica, um mínimo de 4 a 8 horas para todos os casos. E em paciente que teve apresentação aí de quadro mais grave, que colocou o paciente em risco, ou precisou de usar mais do que uma dose de adrenalina, ou um paciente que tem aí fatores de risco conhecidos e associados a esse quadro, é importante que ele fique por maior período de tempo em observação, podendo até chegar a um dia de observação. O que não dá para faltar é que esse paciente ele saia sem um plano de contingência, sem um plano de referência, de acompanhamento. Ele precisa ter um acompanhamento adequado, e eu volto a dizer, aqui a anamnese é um ponto muito, muito importante para a gente manejar esse paciente a longo prazo. Então, assim, sempre identificar, ou pelo menos tentar identificar a causa do que desencadeou esse quadro, identificar o alérgeno, que é crucial para o paciente conseguir se prevenir de novos eventos. Uma anamnese detalhada, então, é de fato a nossa maior arma e é a nossa assim, responsabilidade de compartilhar aí com o paciente essa informação para que ele consiga avisar outras pessoas mesmo do que pode ser esse desencadeante na vida dele. Deixar uma referência para a especialidade, para o imunologista, o alergologista, para dar sequência na investigação e acompanhar esse paciente mais de perto e ficar a cargo desse acompanhamento, dessa investigação, os testes em segundo momento, que são complementares a esse quadro. A gente vê aí os mais famosos, que é o Prick Test, o REST, que a gente vai estar falando um pouquinho também, e em menor escala e de forma bem mais controlada são os testes de provocação, que são contato direto com o alérgeno. Isso é muito pouco usado por causa do risco que isso oferece para o paciente. Então tem que ser em ambiente bem controlado. A gente aqui lança a mão, então, de alguns exames complementares. A triptase sérica pode ser feita em até 24 horas do contato com alérgeno. Ela é um marcador de ativação de mastócito e basófilo,
que apresenta pico após 1 a 2 horas do início dos sintomas. É importante frisar que esse exame ele é secundário, ou seja, ele é uma avaliação após o evento, após o tratamento. Então, a gente vai usar ele de forma retrospectiva, de forma a usar para uma confirmação retrospectiva, que é útil em casos que são mais difíceis de se entender da onde que veio o quadro, ou até mesmo pós-morte. Não serve para diagnóstico agudo. E também, em segundo momento, de investigação aí da causa, a investigação etiológica feito pelo médico que vai dar seguimento junto com o paciente, pode ser realizado, como eu já havia dito, testes cutâneos. Então, o prick test é o teste intradérmico, o teste de IgE específica, né, por meio do soro, que é o RAST, R-A-S-T, e testes de provocação, como eu disse, que são raramente realizados e têm que ser feitos sob uma supervisão especializada e com suporte adequado para esse paciente. Reforço que a educação do paciente, o paciente estar informado sobre o quadro e realizar o segmento adequado é a forma mais fácil e melhor de conter um quadro de anafilaxia. A responsabilidade dele de evitar o alérgeno, com instrução detalhada, para ele procurar mesmo se há risco ou fontes de exposição no ambiente em que ele está inserido, conseguir informar as pessoas à volta dele, ou em locais novos em que ele vai estar presente, informar de fato as pessoas para que elas não coloquem ele em risco e que ele mesmo também não se coloque em risco. Às vezes, se for uma pessoa ou que não tem consciência de si próprio, ou ainda precisa de cuidador, ou crianças mesmo, que elas estejam com recados, com pulseiras, para identificar a condição do paciente e evitar que ele seja exposto. Manejar os cofatores, então, se é um paciente que tem um risco aí de se expor ao alérgeno, que ele também maneje os cofatores que podem predispor a intensificar o quadro, caso ele tenha essa exposição. E, claro, sempre ter um segmento, um plano de contingência com um médico especializado para conseguir melhor dar o segmento para o paciente. Então, a importância aí que eu deixo para vocês é da comunicação para a própria segurança do paciente. Aqui estão algumas referências, como eu havia dito, são referências, em sua maioria, de países que estão em inglês, e eu usei também o livro Goodman para ajudar a dar suporte nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês até aqui. Meu muito obrigada mais uma vez à Editora Health e a todos os presentes. Caso vocês tenham alguma dúvida ou comentário, sugestão que queiram fazer, eu deixo meu e-mail à disposição, e eu agradeço muito a participação de todos. Grande abraço.